Foi. Spray. Gente, tudo bom? Meu nome é Mariana Liu, eu sou ilustradora. Eu vou contar um pouco do meu cotidiano pra vocês, do que eu produzo, como que é a minha rotina, o que eu penso quando eu tô desenhando, quais são as ferramentas que eu uso, enfim. Eu tô começando também, então vai ser um canal que a gente vai acabar descobrindo um monte de coisa junto, eu acho que isso vai ser bem legal. Pra começar, eu sou ilustradora da revista Alcateia, é um coletivo de artistas que produz uma revista bimestral e eu sou a responsável pela identidade visual e pelas ilustrações de cada edição. Eu separei a explicação em dois pontos, primeiro no geral e depois no específico. Por causa da agenda da Alcateia, eu preciso apresentar a identidade visual antes das ilustrações em si. A gente tem que trabalhar o marketing digital da revista em cima da mesma identidade visual das ilustrações. Então eu preciso já ter um plano de identidade visual antes de começar a fazer as ilustrações, antes de pensar especificamente em cada ilustração. No vídeo de hoje eu vou abrir um pouco o processo da última edição, da edição 5, e falar um pouco para vocês como que foi produzir a revista. Quais foram as escolhas que eu tomei, quais foram as cores que eu usei, por que eu escolhi essas cores. Eu vou pegar uma ilustração e um texto juntos e vou explicar um pouquinho do que eu fiz ali. E antes de tudo, curte e se inscreve no canal por aqui em algum lugar para ajudar. E para acompanhar os meus vídeos, vai ter muito conteúdo legal, já programei várias coisas, eu tô super empolgada para fazer. Então curte, comenta, me segue nas redes sociais também, que tá tudo aqui embaixo. Então vamos lá. Bom, pro geral, a revista tem como tema geral dedicatória para quem você escreve. O tema dedicatória é muito mais sentimental. A gente recebeu muito original de poemas de amor, as coisas assim. Então, eu não poderia escolher uma paleta de cores que fosse agressiva, muito contraste, muita vibração ao mesmo tempo. Não dava, porque não ia combinar nada com os textos. Então, as cores que eu escolhi para acompanharem a vibe da revista são cores pastéis. Um azulzinho, um laranjinha, um rosinha, pra dar esse tom de calma nos desenhos, esse tom de estabilidade, de íntimo, uma coisa mais tranquila. Bom, tá. Depois da paleta de cores, que a gente já escolheu, viu a vibe geral dos desenhos, dos textos e dos artigos, eu parti, no caso, pra já analisar qual seria a historinha, entre aspas, contada nas ilustrações. Qual seria o tema das ilustrações? O que eu estaria falando nelas? Qual seria a linha de raciocínio para desenhar todas? Como a revista é um meio, é um conjunto, todas as ilustrações têm que se conversar com o texto e conversar com a identidade visual da revista como um todo. E após a escolha da identidade visual, das cores que a gente vai trabalhar, sentir a vibe do projeto, eu parti pra qual é a história que eu ia contar nas ilustrações. Uma coisa que eu gosto de fazer é que as ilustrações conversem tanto com o texto que ela está trabalhando, quanto com a revista em si e as ilustrações da revista. Então você teria, além da linha de raciocínio dentro da revista, entre todas as ilustrações, você também teria todas as ilustrações e os textos juntos, formando a revista como um todo, você também teria uma linha de raciocínio entre as ilustrações. Como se fosse contar uma historinha entre as ilustrações. Então, qual seria a vibe geral das ilustrações? Qual a historinha que eu gostaria de contar? Como o tema da revista é dedicatória, a gente defendeu o ponto de vista e partiu da base que para todo texto tem um leitor, todo texto é dedicado a alguém. E mesmo assim, se eu escrever um texto dedicado a ninguém ainda assim é um leitor. E a gente trabalha dentro desse conceito de que todo texto é dedicado a alguém, mesmo que esse alguém não exista e mesmo que esse alguém não seja ninguém. A ilustração também tem a mesma coisa. A gente sempre vai ter o leitor, a gente sempre vai ter o espectador e a gente precisa pensar nele. E mesmo que esse desenho seja só pra gente, a gente ainda quer que ele signifique alguma coisa de alguma forma. Tudo é comunicação. Eu preciso conhecer esse receptor de alguma forma. E as ilustrações, elas seguiram nesse ponto. A ideia que eu queria trazer nas ilustrações, eu achei que elas acompanharam muito bem, assim, ainda bem. Eu me imaginei como se fosse uma abelhinha que voasse atrás do meu público-alvo. E pela visão dessa abelhinha, eu iria conseguir ver a vida dele, ver os passos dele, sem ele perceber que eu tô lá. E essa vibe de olhar pelo que a pessoa fez, olhar pelo que ela colocou no ambiente, a intrusão dela naquele ambiente, a movimentação,
se ela pegou uma coisa e pôs aqui em cima, coisas do tipo. Isso que eu gostaria de mostrar, de ver do meu leitor, o que ele deixa pra trás e não o que ele tá fazendo. Qual é a interação dele com o meio em que ele está. Nenhuma das ilustrações tem pessoas. As ilustrações têm ambientes que foram alterados de certa forma por pessoas. E por quê? Por que que ficou legal? Por que que pensei nisso? Por que que acompanhou? Quando você pensa numa abelhinha, ela tá voando, tem aquele clima meio espião, tudo passa a ser mais cuidadoso, o olhar passa a ser mais detalhado, porque você é um espião, então você precisa olhar para os detalhes. E isso te faz entender melhor, você tá tentando entender a situação, isso já te obriga o meu leitor, no caso, a olhar com mais tempo para a imagem e se colocar naquela posição. Então, junto com as cores da identidade visual, os tons pastéis, com essa vibe de tô voando, meio pairando, meio que me esgueirando pra ver certinho qual que é o meu, quem que é o meu leitor. E também, vou falar mais pra frente, mas o conteúdo das ilustrações acaba que acompanha muito bem o tom dedicatório e os tons do texto. Agora eu gostaria de falar da ilustração específica. A gente já falou do geral e agora a gente fala da ilustração específica para vocês verem como que isso se traduziu em desenho no final das contas. O exemplo que eu vou dar é o exemplo do meu texto. Eu achei legal porque daí eu dou a minha opinião como escritora e como ilustradora e eu consigo mostrar os dois pontos de vista, isso que eu achei bem legal. Mas enfim, vou pegar o meu artigo e vou falar da minha ilustração. Eu vou colocar a ilustração aqui e vocês vão comparando depois conforme eu for falando. E meu artigo é o Aqueles Como Eu. O meu artigo fala sobre como que a democratização da produção de conteúdo nas redes sociais no geral me ajudou a encontrar o meu estilo, a ficar mais tranquila com relação à produção pessoal, achar pessoas que, como eu, não fazem parte do cânone maravilhoso de artistas super renomados e conseguir me identificar, achar pessoas que estão no mesmo pé que eu e dar dicas e conseguir consumir conteúdo, crescer a partir de informações que realmente fazem parte do meu meio. E a ilustração foi isso. Geralmente, o meu processo de criação é todo amamentado com o Pinterest. É isso, o Pinterest pra mim é o aplicativo, é a rede social que dá as inspirações. No final eu percebi que o meu texto, ele dava essa vibe intimista e seria muito legal se eu também trouxesse essa vibe intimista para o meu desenho. E o que seria mais adequado do que desenhar o meu ambiente de trabalho e mostrar quem que é essa pessoa. E aí eu tive a ideia de pegar desenhar o meu ambiente de trabalho, que também calhou de ser o meu quarto, aqui é o meu quarto. E quando a gente está fazendo ilustração, a gente precisa pensar nisso. Qual a mensagem que você quer passar, de quem você está falando, do que, enfim. E adicionar elementos nela que passam essa mensagem. No meu caso, eu queria mostrar quem eu era. Você consegue descobrir quem que é a pessoa que mora naquele quarto a partir dos elementos que eu pus nele. Bom, e outro detalhe, a cor. Se você for ver, as cores desse desenho são mais escuras do que as outras. Traz mesmo uma sensação de intimismo. Quando você vai naqueles restaurantes chiques, meio bistrozinho, a luz é mais baixinha, as coisas são mais silenciosas, dá um clima gostoso, um clima calmo, de constância e íntima. E isso que eu quis trazer também, foi, mano, tem que ser dessa cor, tem que ser desse jeito, porque traz... Não é que tem que ser dessa cor, nada tem que ser, mas juntando tudo isso ficou uma ilustração bem gostosa, com um climinha bem legal. E não foi porque eu deixei mais escuro que elas saíram da identidade visual, não, de jeito nenhum. Você pode trabalhar com as cores, você pode mexer, elas ainda vão continuar dentro da identidade visual, é só não alterar completamente a coisa, entendeu? Então, para recapitular, eu gostaria de lembrar vocês. Lembra que tem a ideia geral do texto e as ilustrações específicas. No meu caso, eu tenho que ter o geralzão, a identidade, as cores, tipo a paleta de cor eu preciso ter antes, por causa de toda a agenda da Alcateia. Então, eu vejo a paleta de cores sempre fazendo pesquisa, sempre montando painelzinho no Pinterest. Entendi o tema, compreendi, senti o que ele quis dizer, quais ilustrações, quais cores me traduzem saudade, quais cores me deixam com o coração aquecido, se eu vou usar cores quentes, cores frias, enfim. E depois de saber o tema geral, eu passei para as ilustrações específicas. E aí a gente lê o texto de novo, faz levantamentos agora específicos do texto de novo, faz pesquisa no Pinterest de novo e coloca tudo
tudo junto. E aí você monta os rascunhos, e aí você pensa na composição, enfim, aí você se diverte. Mais do que você já se divertiu no processo anterior, que eu já acho uma delícia. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem um like, se inscrevam. Deixem qualquer comentário, me sigam nas redes sociais, tá tudo aqui, vocês vão me acompanhar. Sigam a Alcateia nas redes sociais também. Sigam os redatores, todo mundo. Eu vou analisar mais ilustrações da revista. Eu vou mostrar um pouco do meu cotidiano, os meus desenhos, umas speed paintings, algumas coisas. Falar um pouquinho sobre os materiais que eu uso. Enfim, vou mostrar um pouquinho do meu cotidiano pra vocês e espero que vocês gostem. Muito obrigada. Beijinhos. Tchau, tchau, gente.